O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás julgada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, caros irmãos e irmãs que nos acompanham nesta celebração eucarística, nós temos a oportunidade de refletir as palavras de Jesus, da liturgia, onde refletimos a presença de Jesus, aquele que traz o reino, que nos ensina a palavra de Deus, nos ensina a boa notícia, que ao mesmo tempo temos como pano de fundo a história de Israel, contada a partir do livro do Gênesis, quando vivemos toda uma experiência de libertação, onde Deus conduz seu povo para que as tribos de Israel realizem primeiro uma estada no Egito, e até que José se faz presente, ele é tratado com seu povo com todo o respeito. Já no livro do Êxodo, que hoje foi proclamada a história de Moisés, já trazendo para nós a própria vida, Moisés salvo das águas pela filha do faraó, que cresce no meio de toda aquela realidade, vivendo uma realidade privilegiada nos palácios, mas que sabe da sua origem, seu sangue e o sofrimento do seu povo. E Deus conduz até por caminhos complicados a Moisés para que ele vá para o deserto e lá Deus possa enviá-los para a missão de libertar Israel. Toda essa história que nós conhecemos, ela é para nós uma orientação para dizer que Deus está presente na vida do seu povo com todos os seus sofrimentos. Não podemos viver o hoje sem pensar no ontem daqueles que construíram uma história de salvação, seja na história de Israel, que nós recebemos como herança, ou seja na história de nossas famílias, nossas cidades, nossas realidades. Do nada, as coisas não existem, nós temos toda uma história de pessoas que se dedicaram, construíram uma vida e derramaram seu suor, seus sofrimentos. Tudo isso deve ser valorizado, levado em conta. E isso também significa reconhecer Deus agindo na história da humanidade, na história dos nossos antepassados, e que isto sirva para nosso conhecimento da vida com Deus, nosso conhecimento de que Deus sempre age no meio do seu povo e faz com que a salvação se renove e a palavra de Deus seja atual. E para nós tão atual que, inspirados no passado, reconhecemos que Deus
continua hoje nos ensinando o caminho da misericórdia, do perdão, como no passado Deus realizou para tantos e tantas situações. Os milagres de Jesus, reclamados que não tiveram efeito nestas cidades conterrâneas, onde, embora conhecesse Jesus, ouviam apenas como um homem e não conseguiam vê-lo como presença de Deus. Recordamos que Jesus realizou todos os sinais que somente Deus podia realizar. Não eram sinais, milagres que uma pessoa humana podia fazer. Dentre eles, ressuscitar, devolver a vida, perdoar os pecados, que é próprio de Deus, e tantos outros milagres extraordinários que uma pessoa de mínimo bom senso perceberia que não seria um homem comum, um simples profeta. E estes sinais chamam a conversão. Talvez como nossos dias, que nas nossas vidas, que às vezes parecemos cegos aos acontecimentos ou surdos à palavra, à verdade, algo que Deus continua agindo no meio de nós. Os sinais precisam ser percebidos, precisam ser lidos, ou seja, compreendidos como sinais da atuação de Deus. Ou será que nunca percebemos alguma coisa boa que tenha sido um sinal de Deus em nossas vidas? Isso nos chama conversão e nos ensina o perdão de Deus. Deus perdoa a todos, mesmo sendo maus, mesmo sendo pecadores. A história nos mostra um Deus que, mesmo aqueles que o condenavam, o próprio Jesus Cristo na cruz, ele ofereceu o perdão àqueles que o quisessem. E por que nós não podemos perdoar como ele perdoou? Isso é um ensinamento profundo para os nossos dias, para a nossa realidade, nossas vidas. E haverá um julgamento, sim. Toda a palavra de Deus diz: Deus é misericordioso, Deus é extraordinário, Deus enviou o próprio Filho para nos perdoar, nos oferecer um caminho e um ensinamento de relações fraternas, misericordiosas, de amor, de perdão, de oportunidades. Se Ele nos dá oportunidades, por que não oferecer também às pessoas? Há muitos irmãos que às vezes guardam rancor por toda a vida, até de familiares mais próximos, não conseguem perdoar. Claro que exige o empenho de ambos os lados quando existe um conflito para superação, para entendimento, para o perdão. Às vezes deixamos que as coisas sejam mais importantes, que elas mandem em nós, que elas decidam por nós na vida. Na verdade, as coisas são instrumentos, são meios para a gente viver bem, viver com dignidade como filhos e filhas de Deus. Não podemos revidar com a mesma moeda, às vezes um gesto, uma atitude de maldade. Precisamos superar. Jesus é que nos ensina tudo isso, que o amor deve vencer, deve haver um esforço. As cidades comparadas, e aparece uma atitude de vingança de Jesus, mas é uma reclamação de Jesus da falta de coração, da falta de sensibilidade que os moradores dessas cidades tiveram em relação à sua palavra, à sua mensagem. Não deixemos que a palavra se perca, que a riqueza do ensinamento de Deus seja um acontecimento sem significado. Como a chuva que cai, ela gera vida nova, ela transforma a natureza, a criação. Ela tem uma resposta. Nós não podemos ser áridos, não podemos ser secos, que não geram vida nova. O coração que Deus nos deu é um coração para criar, para regenerar, para instaurar um novo tempo, uma nova realidade. Por isso somos convidados a fazer essa metanoia, essa conversão interior e nas atitudes revelar que de fato nós compreendemos, acolhemos a palavra de Jesus e a colocamos na prática do nosso dia a dia. Então, sejamos terra fértil, coração generoso, misericordioso, como é de Jesus, capaz de perdoar para merecer de Deus também o perdão. Deus é justo.
Deus perdoa sim, mas quer também a nossa parte. Aí sim, Deus compreenderá que nós temos um esforço, uma dedicação e uma meta a alcançar. Precisamos ter metas, ter aonde queremos chegar. Aí sim, teremos motivação suficiente para construir nossa vida na generosidade, no amor, na misericórdia.